Mas aí não foi. Bom, gente, a gente voltou com a segunda mesa do dia de hoje. Queria agradecer a presença de todos. Esse projeto 200 anos, o protagonismo popular na independência do Brasil, fomenta discussões sobre o protagonismo de grupos que sofreram apagamento no processo de historização da independência do país, bem como as motivações dessa participação na dinâmica de emancipação política do Brasil em relação a Portugal. A gente gostaria também de agradecer à Biblioteca Parque Estadual, na figura do André Miranda, pela parceria e acolhimento da nossa equipe. E dizer que esse projeto ele é uma realização da Graviola Produções e foi viabilizado através do edital Retomada Cultural 2, com o incentivo da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai agora assistir a nossa quinta e última mesa, é uma mesa de encerramento, que chama Independência para Quem? O diálogo interseccional de gênero, raça e classe no pós-independência. Então, vou chamar nosso primeiro palestrante, Sérgio Andrade, foi meu professor, orientador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa segunda palestrante, Nilcemar Nogueira. E a mediadora da nossa mesa, Tatiana Henrique. Vou passar o microfone para a Tati, para ela poder fazer as devidas apresentações. A gente está com transmissão ao vivo pelo Instagram da Graviola Produções. Eu estou muito animada e ansiosa com essa mesa. Então, obrigada, gente. Obrigada, querida. Oba. Estamos bem. Boa tarde a todo mundo que está por aqui. Boa tarde a todo mundo que está pela internet assistindo agora, né? Bem como o Julia falou, última mesa. E última, mas não a última, né? Talvez a última como um farol para iluminar, né? Caminhos, caminhadas. Como é que 200 anos depois desse marco, dessa efeméride da independência, 100 anos após um projeto artístico-cultural modernista no Brasil, o que é que a gente, pré-eleições, né, pós-pré-eleições, o que é que a gente ilumina, para que caminhos a gente ilumina com relação a essas relações entre classe, gênero e raça no Brasil. São apontamentos, são ideias que não terminam hoje, né? Não vamos chegar realmente a uma finalização, a considerações finais, mas talvez a pensamentos, a conjecturas, a setas que a gente vá apontando adiante. É importante a gente entender que a gente convive, repetir, na verdade, né, exaustivamente, mas entendendo que essa é a nossa realidade. A gente vive num país que foi o último a promulgar a sua abolição da escravatura em 1888. Isso 60 anos depois da independência que a gente comemora, que a gente celebra, que a gente rememora hoje, em 1822. Então, em 1822, esse projeto de independência do Brasil, ele ainda não contemplava a população negra brasileira, negras e negros. Esse projeto, então, racista colonial, ele continua até hoje em vários indicadores. As mulheres e os homens negros ainda são aqueles que estão, em termos de local no mercado de trabalho, são aqueles que servem mais e que lideram, chefiam menos. Isso em todos os setores da nossa sociedade. Serviços, indústria, educação, cultura. Temos menos diretores e diretores negros, menos chefes, menos empresários, enfim. Apesar de, por conta das questões trabalhistas, nós temos muitas dessas pessoas, desses homens e mulheres negros, nesse lugar que a gente chama de empreendedorismo, não é? Então, é uma situação complexa e dupla, tripla, para dizer o mínimo, com relação à nossa situação, não é? Sociopolítica, cultural e artística no Brasil.
Os convidados, a convidada e o convidado que nós temos hoje vão iluminar essas questões. São pessoas reconhecidas nos seus campos de trabalho com relação a essas questões socioculturais, político-históricas, e vão ter muito a dizer para a gente. Como um apontamento, talvez, para passar a palavra adiante, eu gostaria de compartilhar que a gente, pessoas negras, pessoas pretas, pessoas africanas, diaspóricas, a gente tem alguns marcos civilizatórios com relação aos nossos lugares, em relação justamente à nossa agência, à nossa autonomia, à nossa emancipação. O povo iorubano, por exemplo, ele lega para a gente uma figura com relação às mulheres, que é a figura das Yalodês. As Yalodês são essas mulheres que ocupam lugares políticos, que fazem a mediação entre o político, ou seja, os reis, e o povo. Aquelas que eram ouvidas pelo povo e eram ouvidas pelos reis e faziam essa intermediação. Quais são, e a pergunta que eu coloco para a gente é que, quais são os lugares das Yalodês na nossa sociedade hoje? Quais são as Yalodês que a gente conhece, que a gente reconhece hoje, né? E, ao mesmo tempo, da cultura bantu, a gente herda os quilombos, o quilombo como uma sociedade, né, como uma construção societário-política, não é? em que nós herdamos e que está espalhado no Brasil, não é? Quilombo com K, que se transforma em quilombo com Q aqui, não é? E que se torna, através de Beatriz Nascimento, se torna sinônimo de conjuntura, de reorganização emancipatória do povo negro, das mulheres negras, junto com os homens negros no Brasil, e a construção de possibilidades em relação às classes também. Como é que a gente está hoje em relação a esses lugares, né? Essas possibilidades? É isso que eles vão responder para a gente. Vamos começar então por Sérgio Andrade. Sérgio, vou recolher aqui, vou apresentar Sérgio. Recebam Sérgio Andrade, Salvador, Bahia, nascido em 1985, é artista, professor, pesquisador de dança, performance e filosofia. É doutor e mestre em filosofia pela PUC-Rio, mestre em artes cênicas pela UFBA, licenciado em dança pela UFBA. Entre 2020 e 2022, realizou pesquisa de pós-doutorado no Instituto Hemisférico de Performance Política na Nova York University. Desde 2012, é professor do Departamento de Arte Corporal da UFRJ. É importantíssimo a gente dizer isso, né? Professor preto dentro da UFRJ. Lecionando nos programas de graduação e pós-graduação em dança na instituição. Na universidade, coordena o Laboratório de Crítica, Lab Crítica, projeto de pesquisa e extensão, no qual desenvolve várias atividades colaborativas de pesquisa, criação, formação, publicação, curadoria, intercâmbio entre artistas, pesquisadores, ativistas e grupos comunitários. Sérgio é ainda um pesquisador associado e um dos diretores do Núcleo de Ecologias da Parceria Internacional de Pesquisa Hemispheric Encounters, do Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanidades do Canadá. Fala, Ventura. Fala, meu corpo. Nossa, né? O corpo é nosso. Você vai lembrar. Eu vou falar hoje a partir de perguntas que vêm dessa experiência do corpo, de alguém que está pensando desde as práticas incorporadas, desde a dança, e nessa interface, né, com os estudos críticos de dança, a filosofia e a performance. Mas antes quero saudar aqui a Tatiana e o Semar, muito obrigado por esse diálogo que a gente vai tecer. Agradecer também a Júlia, que falou do orgulho de ter sido meu estudante. Tenho muito orgulho de dizer que eu fui professor de Júlia, que sou conhecido Júlia, e estou muito emocionado de ver Júlia realizando esse evento, né, junto com todas as pessoas parceiras que também trabalham com ela. Então, obrigado, né, por todo esse encontro, essa gira que a gente está fazendo rodar aqui juntos. Bom, o que eu vou conversar com vocês hoje vai fazer uma espécie de método regressivo. A gente vai falar de temas que são muito marcantes de uma história política contemporânea brasileira.
mas que remonta um certo legado da colonialidade e também desse tempo do pós-independência, que é um tempo pós-colonial, que não quer dizer o fim das estruturas de dependência, que é mesmo o fim da colonialidade. Mas eu vou partir daí pensando junto com a memória da dança e pensando também como que há um certo legado da história de autoritarismo no Brasil, né, que não começa em 1822, mas ali na formação do Estado brasileiro, desse Estado independente brasileiro, no século XIX, pelos estudos afrodiaspóricos de uma forma geral, é um século muito importante, né, porque é ali que começa a se construir essa passagem, né, de uma estrutura colonial para uma estrutura pós-colonial, mas sem jamais abrir mão do legado construído pela colonialidade. Então eu vou pegar aí essa memória a partir da história de uma memória da dança, que vamos retornar, mas pensando desde a política contemporânea de agora, né, que a gente tem vivido agora nas ruas no Brasil contemporâneo, sobretudo. Aí, Júlia, eu vou te pedir para você botar lá o primeiro slide, só porque eu trouxe essa epígrafe do Fanon, que é muito inspiradora também. O estudo do mundo colonial deve obrigatoriamente aplicar-se à compreensão do fenômeno da dança e da possessão. A realização do colonizado consiste precisamente nessa orgia muscular, no curso da qual a agressividade mais aguda, as violências mais imediatas são canalizadas, transformadas e escamoteadas. Vamos pensar sobre esse legado da violência, então. As diversas, eu vou ler e conversar ao mesmo tempo, para ajudar aqui na fala. As diversas manifestações de rua que vêm ocorrendo nas cidades brasileiras desde junho de 2013 diferem muito dos aspectos ideológicos, certamente, e de formas de organização. No entanto, elas todas parecem convergir, ao menos, na urgência do debate sobre o direito à cidade, observando especialmente as performatividades da democracia nos contextos de grandes centros urbanos, cada vez mais hipermediatizados e sobrepoliciados. E sabendo que esse sobrepoliciamento, tem um endereçamento bastante concreto, né? E vamos falar disso daqui a pouco também. E junto a esse pensamento de pensar, esse movimento de pensar a hipermediatização do contexto político, urbano, do espaço público e a sobrepoliciação desses espaços, pensar aí também as fraturas do tempo, né, que forjam e situam esses contextos. O direito à cidade, que para dar uma referência, né, pensada por Lefebvre, é uma prerrogativa de participação dos processos de urbanização que determinam os modos de vida, incluindo as necessidades antropológicas vitais de acumular, gastar ou mesmo desperdiçar energias em escala global. Nesse sentido, a noção de direito à cidade não tem a ver, né, com somente o acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora. O direito à cidade tem mais a ver com um certo tipo de poder, né, de modelar os processos de urbanização, dos modos de viver em cidade, e pressupõe fazer esse poder de modelação de forma radical, né, e fundamental às nossas vidas. Em Cidades Rebeldes, o Harvey, que é também um pensador do urbanismo, ele vai lembrar que as cidades, elas sempre surgiram pela concentração geográfica e social de um produto excedente, definindo a urbanização, portanto, como um processo de classe. E aí ele vai dizer, né, pois os excedentes foram sempre extraídos de algum lugar ou de alguém, enquanto o controle sobre o uso desses excedentes, do lucro das cidades,
costuma permanecer sempre na mão de muitos povos. E aí a gente precisa pensar sobre o que é essa memória, de pensar as cidades brasileiras, aos modos que a gente vive as cidades brasileiras, quando a gente lembra de que o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade construída com base no sistema escravocrata. Né? Então, quando a gente fala dessa expropriação de forças produtivas, a gente está falando de uma expropriação que foi patrocinada, né, pelo regime escravocrata, né, sobretudo. A gente não deve jamais esquecer dessa memória ao pensar as cidades. A Judith Butler, que é uma filósofa americana, ela vai sempre trazer uma discussão do democrático pensando desde o corpo, né? Pensando no papel que o corpo desempenha no jogo da democracia, lembrando que as reivindicações são sempre feitas por corpos, na medida que eles aparecem e agem no espaço público. Portanto, a cidade, né, como a gente diz que a cidade é esse lugar que está aí no mundo, o movimento que ela está lembrando a gente é que o que pavimenta, o que constrói esse espaço chamado cidade é a ação dos corpos em luta nas cidades. E o corpo, a própria noção de corpo, ela é sempre, ela diz, deixa eu pegar aqui a passagem exata, que os corpos, a noção de corpo em si é uma modalidade de poder, né, porque elas são sempre interpretações corporificadas, né, engajamentos em uma ação ameaçada. Ou seja, quando a gente diz corpo, a gente já não tem como desviar, né, de pensar o corpo fora de marcadores sociais como classe, raça e gênero. Né? O corpo está sempre marcado, né, uma estrutura sempre marcada. Então, essa ação em luta que produz o que a gente chama do viver em cidades, no jogo democrático atual, tem aí também esse marcador incondicional que é a ação incorporada, né? que é como os corpos, portanto, vão produzindo as relações que produzem cidades. Júlia, você passa para mim duas imagens aí. No contexto brasileiro, as recentes manifestações de rua que tornam visível, portanto, né, como que as cidades são espaços de conflito, espaços antagônicos, que desviam, portanto, do falso pressuposto de que cidades são espaços pacíficos e consensuais de bem viver. É uma ideia de que as pessoas resolveram se juntar em cidades porque ali bem vivem coletivamente. Na real, cidade é um espaço de conflito. Os corpos estão em disputa desse espaço, do direito a viver em cidades, inclusive. Não por acaso, o debate público, quando vão tratar das manifestações massivas que ocuparam as ruas, muitas vezes retorna a discussão da legitimidade desses movimentos, do direito de quem pode ocupar, então, as cidades, o direito de protesto e as formas de se organizar protestos. E é bastante curioso que, geralmente, quando essa forma de organização desafia os pilares oligárquicos e neoliberais que concentram o poder de produção de cidade, essas manifestações são chamadas de baderna, de uma grande e indistinta baderna organizada por criminosos, incivilizados e delinquentes. Baderna no Brasil uma construção local, coloquial e retórica do português brasileiro. É muito difícil traduzir a palavra baderna para outras línguas, porque, em geral, não se sabe da história de como que esse termo vai se empregar. A gente faz as aproximações com a ideia de riot em inglês, por exemplo, volume em francês, mas a história da palavra baderna é bastante específica do Brasil. E ela, geralmente, no contexto cotidiano, né, quando a gente diz isso é uma baderna, essa coisa está uma baderna, esse lugar de enunciação é muito comum em pessoas em posição de autoridade, ou seja, pode vir de um policial, de um político, pode vir também de um pai ou de uma mãe, de um organizador comunitário, de um diretor de teatro, de um coreógrafo, né? Pessoas que estão em lugar de poder
tem uma certa... É muito comum utilizar esse termo, né, esse insulto de chamar algo de baderna. A difusão... aí passa para o próximo slide, Júlio. A difusão do termo baderna no Brasil contemporâneo tende a esconder a história de como que esse termo vai se configurando como essa dança. Poucos sabem de fato, mas o termo baderna deriva do nome da bailarina italiana imigrante Marita Baderna, que veio para o Brasil em meados do século XIX, no auge de sua carreira artística. Na biografia Maria Baderna, a bailarina de dois mundos, o autor Silvério Corvisier traz uma importante contribuição sobre os rastros cegos dessa história da bailarina, cujo o nome teria sido arrastado por duas correntes semânticas principais. Uma sobre qualquer tipo de desordem pública, né, o termo baderna é muito utilizado para pensar a questão de desordem pública, confronto violento, motim, ou também sobre qualquer tipo de transgressão grupal. Não há espaço aqui para a gente fazer uma retomada histórica muito extensa, como que esse termo sai de um nome próprio até se tornar uma estrutura interpretativa de acusação, mas eu vou aqui trazer alguns marcos que nos permitem pensar desde os estudos críticos de dança, performance e filosofia, como que a questão da baderna pode fazer a gente repensar esse Brasil pós-independência, né? A interseccionalidade ali perspectivada do Brasil pós-independência. Primeiro, quero embarcar, algo que eu já falei no começo, né, de que essa análise ela só pode ser feita se a gente compreende também uma estrutura fraturada do tempo, né, implantada pela própria experiência da colonialidade, no qual ser pós-colonial nunca quis dizer o fim da colonialidade, assim como que a noção de pós-independência também não nos criou um movimento de não dependência do eixo do norte global, por exemplo. E isso a gente ouviu aqui na fala do Zé, na mesa anterior, como ele falava, né, sobre as questões da própria língua, dessa discussão da língua portuguesa, da língua brasileira, né, que tudo que decide sobre essa língua, né, quando a gente pensa que ela é independente de uma estrutura, inclusive, língua do norte global. Continua, passa ao próximo slide. Tem uma questão, né, de que quando Baderna chega no Brasil, ela foi muito saudada pelos jornais, né? Ela era considerada um ganho para o balé, para as apresentações de balé, né? As líricas que apresentavam no país. E os jornais como o Jornal do Comércio, o Correio Mercantil, Gazeta Mercantil, Correio Brasiliense, ajudaram a difundir o seu nome como sinônimo de graça e elegância, e ao mesmo tempo de anjo e demônio. Era muito comum se ouvir, utilizar, os jornais registram isso. O termo baderna, no primeiro momento, se referia a uma coisa de sublime, de extrema qualidade. Então, essa comida estava baderna, ela dizia assim, nossa, que comida deliciosa. Então, e ali, desde sempre, já tinha uma perversidade sexista também, né? Do lugar de uma certa decadência que o balé do século XIX começa a ocupar também como esse espaço de erotização também dos corpos das mulheres, né? E portanto, a baderna ela vai, nesse primeiro momento, chegar como um lugar de elegância, né, na cultura carioca, né? Mas ao mesmo tempo vai ganhando esses vestes, né, de uma qualidade, né, de algo muito saboroso, né? E as mulheres aqui, né, sabem muito como que um dos rastros, né, sobre do patriarcado, né, sobre a maneira de se referir às mulheres, é essa associação entre mulher e comida, mulher e sabor, né? E aí algo que vem da história da Baderna, que passa por esse legado também do patriarcado. Mas vai ser em 1850, em 1851, que o nome da bailarina, né, a utilização desse nome da bailarina ganha o seu auge quando ela começa a implementar nas suas apresentações nos teatros
danças tradicionais afro-brasileiras, como os fados, os lunduns, as ubigadas, baianos. E a passagem dela por Recife foi causou bastante alvoroço na discussão dessa sociedade colonial, pós-colonial, né? A Língua Materna ela chega no Brasil em 1848, a gente está falando aí, portanto, de pouco mais de 20 anos da independência, né? Que não é nada para a estruturação do Estado ainda, então muito desse mercado estava muito presente. Aí, Júlia, coloca no próximo slide, por favor, eu peguei um trecho da análise que o Covizieri faz. Eu não vou ler o trecho todo, mas em vários momentos, né, no livro, tem uma certa, como ele diz aqui, né, como que o Brasil já vivia ali um período de austeridade, só como comentou na mesa passada, né, tipo, a implementação do Estado brasileiro era uma implementação bastante violenta, né, o Dom Pedro II já era entendido, já era chamado em dado momento de uma rainha Vitória de calças compridas, e essas apresentações de maderna que juntavam os lunduns, os fados, essas danças afro-brasileiras, afrodiaspóricas, começavam a ter uma certa reprovação, e aí vai dizer aqui, né, sempre mais ampla entre aqueles brasileiros que aspiravam ardentemente a uma impossível pureza racial, imitando servilmente usos e costumes europeus. O problema dessa análise, para mim, é que quando a gente, assim, vejo o livro do Covizieri é muito importante para pensar sobre essa memória da Baderna. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa veste de passabilidade na história da Baderna, porque a gente lendo o texto dele, a gente tem quase a impressão de que Baderna é uma mulher à frente do seu tempo, que estava fazendo algo que ninguém estava fazendo, né, de juntar essas danças. Sendo que a passagem de Baderna por Recife foi registrada também com a sua chegada, que ela vinha acompanhada de uma criada, portanto, seu escravo. Baderna era uma senhora dona de escravos também. E estudos, né, mais recentes de Rabet e Alcuri vão aí também mostrar como que o próprio ambiente da Baderna, que ela participava, já era um ambiente de miscigenação que já começava a ocorrer no Brasil em 1800, né, já existiam as festas populares, já tinham a presença, né, de pessoas negras ex-escravizadas, pessoas negras ainda escravizadas, donos, né, proprietários de escravos e pessoas brancas que lutavam que por interesses econômicos já se colocavam contra ao regime escravocrata, né, devido à pressão que a Inglaterra vinha fazendo sobre o Brasil, né, pressão econômica, portanto, né, de que o Brasil era o último país, foi o último país a promulgar a sua abolição da escravatura. Né? Aí, coloca a próxima imagem, tem até essa... Aí está horrível a definição, mas isso é uma gravura do Rugenders, que é um pintor alemão, que em muitas das suas gravuras ele representou, portanto, esse ambiente, né, do Brasil, desse Brasil ao longo do século XIX. E note que, pintado por Rugenders, né, ele escolhe a centralidade da figura, são de duas pessoas brancas, né, dançando numa festa de lundu. Né? Então, já havia, há uma disputa, portanto, de discurso sobre o que eram essas festas, né, ali no início do século XIX, que já tinham uma mestiçagem bastante latente, né, entre os atores, né, sociais que participavam dessa festa. Mas, enfim, mais do que eu aqui ficar querendo marcar um heroísmo ou não heroísmo da Baderna, se ela foi ou não uma figura heróica, né, que produziu esse cruzamento mestiço dentro da cultura carioca, dos bailes da cultura carioca, eu estou mais interessado em pensar como que a questão da Baderna, que excede o próprio nome da Baderna, mas aquilo que vai sendo interpelado como coisas de Baderna,
nos ajudam a pensar esses rearranjos do espaço público político, sempre já marcado por uma tensão entre os marcadores sociais, né, dos corpos que fazem esse espaço político ser ativado no espaço público. Né? A Baderna, sim, ela participa, né, ela é uma frequentadora constante dessas festas populares, que eram protagonizadas por pessoas negras libertas e também pessoas ainda escravizadas, brancos, donos de escravos ou escravos. Ela também era uma figura presente nos bailes da sociedade carioca, organizados pela aristocracia, e que naquele momento, no século XIX, vai ser um momento importante vai ser chamado de uma febre de dança. Era chamada a Era da Febre de Dança, devido ao alvoroço entre os jovens. Né? E esses jovens que acompanhavam a Baderna, né, passam a ser chamados de badernistas. Né? Passam a ser os histórios da Baderna, e as pessoas que acompanhavam a Baderna passam a ser chamados de badernistas. E não vai demorar muito para que o nome da Baderna comece a ser, portanto, associado a um contexto de imoralidade. Porque no século XIX, na segunda metade do século XIX, o Brasil, né, em vários lugares do mundo, mas no Brasil especialmente, a febre amarela ceifа muitas vidas nesse período. Então havia uma discussão também sanitária, né, que criminalizavam essas práticas de reunião de pessoas como ambientes de transmissão da febre amarela. E aí tinha um desconhecimento científico da época, que primeiro que a febre amarela não é transmitida de corpo a corpo, a febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Portanto não era pela aglomeração de pessoas. Mas nesse período desse Brasil do século XIX, que lutava contra muitas epidemias, gripes, né? que mais adiante vai ocorrer também a chamada gripe espanhola. Os estudos sanitários liderados, inclusive, por Mila Rodrigues, que é uma figura bastante central na política eugenista no Brasil, esses estudos, eles têm um manual que eles chamam de coreomanias, que basicamente criminalizava não somente o problema biológico, da transmissão dos vírus, mas também de práticas corporais de grupos, né, que corroíam o tecido social. E essas práticas eram as práticas protagonizadas por pessoas negras, as práticas protagonizadas por pessoas indígenas e também por imigrantes, né, que começam a chegar no Brasil. Então, esse conceito de coreomania, né, de uma ideia de contágio perigoso, nunca foi somente uma questão biológica, tinha também uma ideia de uma corrosão de um tecido social que a aristocracia burguesa tentava implantar no Brasil. Vou pedir para passar o próximo slide. É um trecho do texto do Vitor de Andrade Mello, que é professor também da UFRJ, da Escola de Educação, em que ele vai estudar o papel importante que no século XIX a educação corporal do corpo, a educação corporal implementada via as práticas de dança pelo Império, tinha um papel central para a formação dessa ideia de progresso, de construir uma sociedade rumo ao progresso, né, civil. E havia o José Maria Paranhos, Bacio Paranhos, que além de jornalista era um estadista muito importante, exerceu vários cargos de ministros no século XIX, em 1855, 1955, o Paranhos, ele vai escrever uma série de artigos recomendando essas práticas de dança, porque eram nessas práticas de dança que se minimizavam as tensões internas dessas sociedades que estavam recentemente sendo formadas, nos bailes, na reunião desses bailes. Se celebravam, portanto, as alianças, os acordos, estabeleciam-se distinções com quem estava dentro dos bailes e também quem estava fora, aqueles que podiam participar e que não podiam participar. Portanto, saber dançar nessa época
era sinônimo de uma civilidade, era, portanto, uma necessidade para a formação desse corpo político desse Brasil pós-independente. Mas não qualquer tipo de dança. Né? As danças que eram recomendadas eram a valsa, a polka, a Scottish, a redoa, né? Mas nada que se assemelhasse às práticas populares, às danças das práticas populares. Essas precisavam ser reprimidas. Passa o próximo slide, por favor. Isso aqui são trechos do Paranhos, né, no Jornal do Comércio, esses artigos analisados pelo Vitor de Andrade Mello, em que, em dado momento, Paranhos começa com a febre dançante, chamada febre dançante. Paranhos também começa a fazer textos que recomendava que essas práticas não fossem excessivas. Há passagens, inclusive, que ele dizia que as mulheres, olha aqui, exatamente que não está ali no vídeo, mas ele dizia assim, mulheres que participassem do violento, aí vem a citação dele, do violento exercício coreográfico de 2, 3 e 6 bailes por semana, acabariam ficando com má fisionomia. Então era essa aliança entre o Estado, porque ele era uma figura do Estado, ele era um ministro, a mídia, e as práticas de dança tinham um papel central nessa época. Né? E aqui tem essa passagem, né, de que ele vai dizer, né, como que esse excesso produz, né, atos de corrupção dos bons costumes, de uma boa família, de uma nação morigerada. Morigerada é um termo que se diz uma nação preocupada com os aspectos da moral, né? Seria essa ideia. Excitam a cobiça, acostumam as intrigas e as baixezas e solapam, pouco a pouco, os alicerces da probidade. Tem um avanço dessas práticas do Estado regulando que práticas corporais, essas que poderiam ser exercidas no espaço público, que eu não vou falar aqui agora, porque vai fazer um desvio muito grande, mas eu gostaria de fazer uma nota importante. Porque em 1890, né, 2 anos após a abolição do regime escravocrata no Brasil, o Brasil não tinha uma Constituição, mas tinha um Código Penal. Né, e o capítulo 8 do Código Penal era chamado de vadios e capoeiras, né, que basicamente criminalizava as práticas de capoeiragem em espaços públicos, exercitar pessoas negras vistas exercitando-se em espaços públicos seriam duramente reprimidos, chegando à prisão, né, de até 8 anos. E também criminalizavam os chamados vadios, que eram uma massa de pessoas negras pós-escravidão, né, que foram lançadas no trabalho livre, no ideia de trabalho livre desse capitalismo moderno, e muitas dessas pessoas, né, ideologicamente, se recusaram a participar desse novo sistema de trabalho, né, porque esse foi esse mesmo sistema de exploração da força de trabalho que anos antes, né, 300 anos de história, né, matou, sequestrou, produziu as violências mais duras contra os seus ancestrais e contra essas próprias pessoas. Né? Então havia também um movimento de pessoas que se recusavam, portanto, a ingressar nesse novo sistema de formação de trabalho que começava a aparecer ali, né, após a proclamação da República e também o fim da escravidão. Então, a noção de desempregado, né, de que essa ideia de que vadio estava ligada a uma certa noção de desempregado, dessas pessoas que vagavam nas ruas, ela, na verdade, tem um lastro histórico, né, que é racializado, né, que é herança da colonialidade. A baderna, né, a criminalização da baderna, está dentro dessa época. Há uma diferença que, da minha pesquisa, eu estou escrevendo um livro que um dia, quem sabe, ele está saindo, mas é uma promessa de alguns anos que não estou terminando esse livro, mas há um aspecto de passabilidade no termo do uso da baderna que já não existe no termo de vadios, por exemplo, de vadiagem.
o próprio movimento popular, né, se apropria do termo da vadiagem, né, de uma forma até às vezes um pouco eufemista, né, tipo acho que eufemismo não é nem a palavra, mas de um certo orgulho, né, desse lugar da vadiagem com a figura do malandro, que com o passar do tempo vai substituindo, né, você já não tem mais uma criminalização, né, no cotidiano, né, de você chamar um movimento inteiro nas ruas de coisas de vadio, né? Isso não aparece mais nos discursos oficiais do Estado e da mídia, isso não aparece mais. A baderna, por sua vez, é ainda um termo que é reiterado, muitas vezes, tanto pela mídia quanto pelo Estado, para criminalizar, né, os movimentos dissidentes que se colocam ali no confronto com uma ordem hegemônica. Enfim, isso aí é algo que a gente pode, né, se tiver tempo de conversar, a gente pode falar mais sobre por que eu estou entendendo isso, a nossa capacidade que baderna tem e que vadios, relação de vadios e capoeiras já não tem no mesmo lugar. Isso não estou dizendo que não existe, ainda segue a discriminação, o preconceito, né, baseado nesses conceitos de vadiagem e capoeiragem, mas eu entendo que eles estão em momentos históricos diferentes do uso da palavra baderna hoje em dia. Deixa eu ver, avancei aqui várias coisas. Passa para eu ver o próximo slide. Enfim, né? Essa é uma imagem ali já de junho de 2013, né? E a minha memória de pessoa que esteve ali na junho de 2013 não me deixa esquecer de uma certa coreografia que começa a aparecer com a inclusão dessa extrema-direita que começa a ocupar, né, os espaços públicos, esses movimentos de ocupação do espaço público, que as pessoas se abaixavam para dizer à polícia assim: ali o baderneiro, pega ele, porrete dos baderneiros, né? Tinha quase uma autorização, né, de tipo, não, os baderneiros podem meter a porrada, né? A minha pergunta é sempre assim: mas quem é que determina o que é exatamente uma baderna, né? Quem é que enuncia esse ato de fala? Enquanto que a gente, ao enunciar esse ato de fala, a gente está pensando também a história que esse ato de fala tem na formação desse Brasil pós-independência, da ocupação dos espaços públicos e dos atos corporais permitidos e não permitidos nesse processo de ocupação dos espaços públicos. Tem uma outra imagem, que essa é uma fotografia da matéria da Veja, né, de fevereiro de 2014, que destaca aí a Elisa Quadros como, né, uma tentativa de criminalização da Elisa Quadros como líder do movimento Black Lives, né? E essa imagem, passa a próxima, por favor, Júlia. Essa imagem é uma montagem, na verdade, essa é a foto real, né? Aí passa de novo, mais uma vez. E essa foi a montagem que a Veja fez, né? Tem um conjunto de sobreposições nessa imagem que eu gosto de pensar, para provocar a gente aqui para pensar. A primeira, a própria criação de um discurso fictício, né, desse terror, portanto, né, criado atrás, né, andando pacificamente na frente dos Black Lives. O próprio título da chamada, né, A Fada da Baderna. Isso porque a Elisa Quadros ganha um apelido de Sininho, né, e Sininho, essa personagem do Peter Pan. E aí tem também uma tentativa, né, de produção de uma infantilização dessa imagem da mulher também, que seria a líder de um movimento de criminosos, né, de delinquentes civilizados. A outra coisa que me chama a atenção nessa foto, que muitas vezes, mesmo que eu venho estudando a iconografia, do que vem sendo estudado nessa imagem, é a camisa que a Elisa está utilizando. Que tem a foto da Anastácia,
na verdade não é uma foto, é uma representação da imagem da Anastácia, é uma representação violenta da Anastácia, dessa mulher que viveu no século XIX e foi obrigada a usar uma mordaça de ferro por toda a sua vida que viveu no Brasil. E logo abaixo tem a frase, né, favela não se cala. E para mim essa imagem é muito estranha, porque a Elisa aqui no Brasil é uma pessoa branca utilizando essa camisa, e essa exploração de uma imagem da violência para dizer que a favela não se cala, ela que não é uma moradora de favela, mas enfim, mas está junto com o movimento, mobiliza, né? Não acho que ela per si tem uma consciência, né, de produção dessa violência. Estou dizendo como que a sobreposição desses estágios de violência estão forjando essa imagem aqui para a gente, né? E dessa contradição, né, de dizer que a favela não se cala, e a imagem que se escolhe para se colocar nessa camisa é uma imagem violenta, né, de uma mulher amordaçada. Então tem sobre essa sobreposição de linguagens e violências, de discursos de violência, né, sobre que atravessam uma história da baderna na cena contemporânea. Né? Isso aqui é uma reportagem de 2014. Né? Ela nos ajuda a pensar como que a baderna, nos dias de hoje, ainda reensina aspectos da nossa herança colonial. E aí eu já estou encerrando mais ou menos a minha fala, e aí pode dar o próximo, a próxima chamada, o próximo slide, porque tem uma coisa interessante sobre essa interpelação, né, o poder da interpelação que a Nova Baderna tem, que se alia com uma certa política internacional de acusação e criação de inimigos internos e externos. Né? Tipo, os Estados Unidos, né, após o 11 de setembro, né, começam a utilizar um termo que eles chamam de rogue states. Rogue, que é uma das traduções para voyou em francês, também é uma dessas palavras difíceis de se traduzir em outras línguas, porque tem uma história muito local. A tradução que fizeram para português foi de vadios, né, não por acaso. Mas a noção de estados vadios, rogue states, nos Estados Unidos, era chamado de estados delinquentes, estados criminosos, estados que se comportam como bandidos, como ladrões de estrada, como patifes lugares, que apenas fazem o que querem, que não respeitam o direito internacional, ficam à margem da civilidade internacional, violam propriedades, fronteiras, regras e boas bandeiras internacionais, incluindo as leis de guerra, sendo o terrorismo uma das formas clássicas dessa delinquência, segundo a retórica dos chefes de Estado soberanos, que, por sua vez, afirmam respeitar o direito internacional. E aí tem uma contradição, né, de que essa estrutura acusatória, né, feita pelos Estados Unidos, o Derrida vai lembrar, ele está como filósofo franco-argelino, ele vai lembrar, mas os Estados Unidos é o primeiro Estado a não cumprir muitas dessas guerras, muitos desses acordos de guerra, de contratos internacionais. Né? O Robert Lima costumava dizer, né, de que rogue states é qualquer um que os Estados Unidos disser que é um rogue states. Né? Então, um Estado vadio. Tem esse lugar, né, essa estrutura interpelatória de acusação, ela repete esse lugar do soberano, né? É sempre uma fala de uma certa autoridade que pode interpelar o outro como um criminoso, né? Como um Estado vadio. Aí passa a próxima imagem. No Rio de Janeiro de 2019, a gente viveu esse desastre, né, de ter um ex-governador que se orgulhava em produzir vídeos na internet dizendo que acabou a bagunça. Tem uma frase dele, né, quando das entrevistas, onde o policial vai mirar na cabecinha e fogo. Né? E ele produzia uma série de vídeos, isso é uma imagem de um dos vídeos, ele sobrevoando uma das comunidades ali em Angra dos Reis, né, para atirar do helicóptero de cima para baixo.
E aí a gente tem que lembrar de dados estatísticos, né, de quem é que recebe essas vagas, quem vive nessa coreografia social de terror patrocinado pelo Estado. Né? Em 2019, 78% das mortes policiais no Rio de Janeiro eram de pessoas pretas e pardas. Né? Então, esse Estado policialesco do qual essa extrema-direita se orgulha em performar em nome da ordem e do progresso, que é essa frase que é a nossa bandeira verde-amarela, que alguns dizem que foi capturada, né? Eu sempre penso, assim, foi capturada não, ela sempre foi um signo desse Estado autocrático brasileiro, que, como o Florestan Fernandes lembra, sempre foi uma associação de desenvolvimento capitalista e autocracia. A ditadura militar, né, do Brasil, que foi um eco da Guerra Fria, como aconteceu em outros países na América Latina, era, sobretudo, uma ação direta do Estado com patrocínio internacional. Os Estados Unidos é financiador, né, de muitas ditaduras nas Américas, e para impedir que houvesse um desvio de uma certa ordem hegemônica global, né, voltada à produção desses excedentes de produção do capitalismo, né, que determina, não somente produz os excedentes de produção, como também determina os usos desses excedentes. Né. Esse é o grande problema do capitalismo, aquilo que sobra produz, né, a muitos. Tudo aquilo que sobra, por sua vez, sequer é repartido. Né? São também as oligarquias que decidem, né, o que fazer com o que sobra, e geralmente é para produzir acumulação, né? Acumulação e mais-valia dessas oligarquias. Só para terminar, eu vou botar uma imagem. Passa para essa imagem, por favor. A outra. Isso, aí tem que apertar o play. Essa é uma imagem de quando o movimento em 2013, junho de 2013, a primeira vez que conseguiu fazer a polícia recuar. Né? Esse é o arquivo, né? Não, aqui mesmo. Faz ali, ó, vem lá. Aqui, ó. Bom, depois você pode botar então só o vídeo para ver. É uma imagem que é super interessante quando o movimento estava naquele outro arquivo. É o mesmo arquivo, né? Que quando eles conseguem fazer a polícia recuar pela primeira vez. Aí. Polícia recuando primeira vez, e eles começam a invadir a Merge, e a fala da Vânia foi interessante, né, de pensar assim, né, como é que a gente interpreta essas imagens. Eu acho bonita essa dança que eles fazem ao redor do fogo, né? Como a gente interpreta, né, essa dança ao redor do fogo, e desse movimento que é dissidente, e contra a uma soberania, né, a um certo modo de soberania de produção de Estado. Aí passa as duas próximas imagens, só que são imagens também da Ana. Da cá. Mas enfim, são só imagens para a gente fazer essa reflexão, né, dessa produção de inimigos civis internos, né, que gera uma guerra civil, né, instiga a constituição de uma máquina de produção daqueles não desejados, né, nesse Estado. E essa lista é gigantesca e atravessa vários aspectos históricos: comunistas, sindicalistas, desempregados, vadios e capoeiras, negros e indígenas, comunidades LGBTQIA+, feministas, usuários de drogas, grevistas, trabalhadores sem terra e sem teto, jovens encapuzados, os black blocs, a petralhada, a baderna e os baderneiros em geral.
Um certo exercício de contra-soberania pode ser aqui pensado desde a força disruptiva de danças, como modernas. Quando lembramos que a permanência, a disseminação e ou a repressão de práticas incorporadas do e no espaço público político do Brasil nunca foi ingênua. Uma dança, aquilo que chamamos de tal, se olharmos desde as fraturas de sua materialidade histórica, nunca é ingênua. Os corpos em movimento dissidente que radicalmente desafiaram a autocracia burguesa e colonial do Brasil, do Estado brasileiro, sabem disso e experimentam isso a cada vez que ocupam as ruas. É isso. Obrigado. Eu passei do meu tempo. Uma imagem só final. Essa foto da eu sei lá, né? Bom, você foi falando isso, a gente vai vendo, vai anotando questões até para ir complementando, né? É importantíssimo você trazer essa reflexão sobre a bandeira brasileira, né? E daí, falando junto contigo sobre a questão das cores, né? Lembrar que as cores verde e amarela elas vêm desde o Império, né? Então, e representavam as famílias, tanto do Pedro quanto a da Leopoldina. Então, elas são marcos imperiais, né? Que, de um casamento, na verdade, né? Que acontece durante ainda o período colonial no Brasil e que continua até os dias de hoje. Bom, vou refletir muito sobre a camisa da Simone, porque aquilo ali, né, é uma questão, né, com relação ao que a gente fala, né, as questões, né, os cismas, os embates entre feminismo branco, feminismo negro e também as questões do mulherismo, né, então, como movimentos, né, de mulheres, como isso vai se entendendo ou não, se desentendendo no Brasil. Também compartilhar esse lugar, né, você falou da questão, rememorando a fala, né, do líder que a gente teve aqui na mesa anterior, e aí compartilhar com vocês, a gente lembrar que em 1758 a gente tem um decreto, né, do Marquês de Pombal, que diz que a partir desse momento a gente não vai falar mais a língua geral, que é uma língua justamente orgânica, né, da experiência brasileira, fruto, enfim, né, do Tupi, com o português que a gente ia falando aqui, enfim, e outras contribuições, e a gente é obrigado a falar português, né? Então a gente tem esse marco colonial com relação às palavras que a gente vai utilizar, como a gente vai se comunicar, né? Também contribuir, né, quando ele fala sobre a corporeidade, né, sobre o corpo como esse sistema de controle, né, a educação, as danças, né, que são permitidas ou não. Me fez lembrar de um livro chamado Diploma de Brancura, que fala justamente sobre a constituição do sistema educacional no Brasil entre 1917 e 1946, ali entre guerras, e que vai falar justamente como a educação, entre outras coisas, né, como todo o currículo das escolas públicas ele vai ser pensado justamente para disciplinar os mestiços, disciplinar aqueles que vão entrar nas escolas públicas, que são os mestiços. Então, é uma ação eugênica. A educação pública é pensada como uma ação eugênica e a educação física é justamente nesse lugar que você aponta, né, como mecanismos de regulação dessa corporeidade, desses corpos miscigenados e de manutenção, de medição desses corpos. Como é que essa educação, dessas disciplinas, português, matemática, etc., ela está agindo sobre os corpos, né, dessas crianças e de jovens, né? Então, como um sistema de controle de corpos, né, de espaço na educação. E aí, já para passar para o Ilcemar, rememorar, sim, né, pensar como as danças populares, elas são justamente esse estado, né, de subversão dos status, né? Porque chamam, porque clamam, porque fazem o chamamento de fundamentos societários outros, né, a partir da perspectiva, né, colonial. Então, quando você
dança um lundu, quando você dança um toré, enfim, você está realizando chamamentos de fundamentos, de assentamentos societários, de povos, não é, de ancestrais, que não são os brancos. Não é? Então você está atravessando, cortando, não é, ferindo a colonialidade. E aí, acho que para falar sobre isso é Nilcemar Nogueira, e vamos então passar para Nilcemar. Nilcemar é doutora em Psicologia Social, mestre em Bens Culturais, fundadora do Museu do Samba, foi presidenta do Museu de Imagem e do Som e secretária municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Atua na valorização da cultura afro-brasileira, criou o Instituto da História e da Cultura Afro-Brasileira, ICAB. Levou arte e educação às escolas da rede municipal de ensino, criando o programa Arte Escola, Territórios Sociais. Participou ativamente pelo reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio mundial. Implantou o Sistema Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, marco importante para uma política cultural republicana e democrática. Coordenou a pesquisa que levou ao registro do samba do Rio de Janeiro como patrimônio cultural do Brasil. Atuou como pesquisadora nos musicais Cartola, O Mundo é o Moinho e Dona Ivanilara, Um Sorriso Negro. Idealizadora e integrante do grupo musical Matriarcas do Samba. Salve. Cumprimentar aqui a Tatiana, o Sérgio e Grazi Graviola, obrigado pelo convite. Já teve na minha apresentação, começou com o Dona Ivone lá, né? A gente começa cantando um pedacinho, né? Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego, negro é a raiz da liberdade. E aí, o tema, né, dessa discussão, ele vem exatamente aqui desafiando sobre a atual formação do país e as consequências do apagamento e silenciamento dessas histórias para os grupos que hoje permanecem lutando para uma organização, de um modo de organização, vida decolonial e antirracista. Eu fiquei pensando muito assim, né, Sérgio, começa você, já que você vai com a narrativa histórica. Porque de forma eu ia me colocar nessa conversa. E achei que o melhor seria, trazendo para os dias de hoje, né, o que tão importante é, né, a Tiana está fazendo pontuações importantes, sobre você ter acesso a essas histórias, entender esses processos. E quando você colocou aqui a questão do quilombo, né, a forma de uma organização emancipatória, eu fiquei pensando quando a gente cria o Museu do Samba, já que é o quilombo do samba, quando também pensando a questão da própria formação das escolas de samba. Não hoje, né, porque hoje é um modo contemporâneo de escravidão. Mas, e aí está nessa luta também. Pensando ainda, né, nesses corpos que ocupam os espaços urbanos, vai subverter uma ordem e que você vai ter a lei da vadiagem, que na verdade também vai servir para perseguir, para prender. Quando você pensa a questão do... E aí eu estava falando um pouco do samba, que é um pouco do que me forjou como pessoa e como ativista, né? E o que é duro é... Quando você descortina, né, e encontra novas narrativas nesse sistema, não é fácil, porque você fica meio revoltada, né? E aí, como lidar com isso, lutar contra isso, quando você desperta e vê que, né, quando você fala na independência, você tem que falar dos movimentos sociais, né, até a Bahia lá celebrando o 2 de julho, uma outra forma de ver. Quando você pensa na abolição, e já disse o Samba da Mangueira, né, não foi a mão da princesa Isabel, ou seja, é um movimento que já vinha de uma organização social por conquista de direitos, e o que é duro é ver que hoje você ainda continua nesse processo de luta. Isso aqui é a pior coisa. Quando Tatiana chama a atenção sobre a nossa ação de educação das escolas,
e aí quando se colocou esse o tempo todo que a gente está operando, trabalha levando para a escola, instrumentalizando os professores, né? Porque não adianta ter a chamada lei para inglês ver, né? A lei da administração, ela continua sendo uma lei para inglês ver. Então, e aí você tem que ter todo um confronto junto a essa realidade dura, e quando a gente pensa em capitalismo identitário, ela continua no poder, né? A CM Filho, a CM Neto, só para citar um exemplo. Então, assim, a capitalismo identitário continua no poder. E aí eu estou nesse lugar de transgressora, né? Nesse lugar de transgressora. Então, quando se pensa a questão, aqui o Sérgio colocou, né, todo o momento que você tem da higienização e que em nome dela você também vai criando modos operantes de exclusão. Quando você pensa a reforma urbanística dessa cidade, né, na era Pereira Passos, é um momento que a divisão de territórios tem uma divisão de classes. Né? E aí eu gosto de lembrar, pensar a questão do lugar, né? Você tem essa expulsão, que antes conhecido como Pequena África, que era aqui a Praça 11. E aí eu lembro que lugar é esse hoje, que é um lugar que as escolas não vão desfilar. E nisso eu chamo a atenção que isso é uma reocupação ou uma ocupação de território, né? Através do que Tatiana coloca, desses corpos que ele guarda na sua ancestralidade de saberes, né? E que ele vai estar reelaborando permanentemente. Que esses corpos que aqui foi negado língua, nome, afetos, grupo familiar, ele vai encontrar uma maneira de se reorganizar. E a escola de samba é um bom exemplo para isso, porque a chamada forma livre de celebração de cultura popular, enfim, ela vai buscar se organizar nos moldes, né, da grande sociedade e formar dos blocos existentes dos morros as escolas de samba. E na verdade, o que eles queriam era isso, essa aceitação, né? O poder participar desse asfalto. Nesse modelo, e aí havia inclusive uma unidade troca contínua, né? Aí daqui a pouco ele tem pagode do trem, que é rememorando essa visitação de um território com o outro, mas que estavam uníssono. Né? Quer dizer, tinha liderança na Mangueira, de Cartola, de Paulo da Portela na Portela, de Silas no Império, que também no Império você vê essas organizações de estivadores, né? Que era outro modus operandi de se organizar, né? Contra uma exploração dos corpos, né? Que até hoje a gente tem, quer dizer, na maioria, não sei se deve ser o seu caso também, mas que nós viemos de um lugar em que meu bisavô foi escravo e que meu avô foi cozinheiro, trabalhou na lavoura, e que minha mãe já foi operária de fábrica, e que a gente vai ser a primeira leva da família a atingir a universidade, a ter um doutorado. E aí uma responsabilidade dupla, porque é da própria representação, né? Então, ao criar o espaço do Museu do Samba, eu estava criando um lugar que eu me visse representada, que estivesse contando a minha história, e não negando, inclusive, a nossa brasilidade, nosso poder criativo. Né? Estou aqui para não estourar o tempo por causa da hora, mas acho que está conseguindo essa colcha de retalhas, tem saltos na história. E esse lugar em que, inclusive, quando nós fizemos o encaminhamento do samba para reconhecimento como patrimônio imaterial do país, e aí assim não foi tão fácil, né, porque havia tido o reconhecimento do Samba da Bahia como patrimônio da humanidade, e o povo do Rio estava revoltado com isso. Como assim? Que esse samba que está por aí não é o da Bahia? E aí tem essa história. Uma vez eu fui fazer uma palestra na Bahia,
100 anos, quando tinha 100 anos de samba. E aí, quando eu me deparei, eu falei, agora, que samba que vamos estar falando? O samba da Bahia ou o samba do Rio de Janeiro? E a primeira coisa é que 100 anos é esse, que samba é esse, né? Aquela questão da questão de direito de nascimento. E, na verdade, a gente tem, né, toda uma conjuntura sobre essa migração interna, sobre esses grupos de luta, e o próprio grupo dos baianos, e também você tem o samba do Rio, que vem do lado da Paraíba, né, do Paraíba do Geraldo de Campos, e que vai ter um outro modus operandi a partir, né, de uma semente aí, que pela concentração, pelo histórico de lutas sociais dos baianos, você vai ter uma outra forma de se organizar. E a escola de samba, ela é um movimento negro, né? Ela é um movimento negro. O problema é que os grupos de dominação, eles não param de operar, né? E aí, hoje, quem é que está em cima dos carros alegóricos, quem é que está empurrando? Né? Você tem um retrocesso nesse processo. E nessa conjuntura, nós então assumimos a responsabilidade de fazer o encaminhamento do pró-registro de samba. Isso demandava um trabalho assim, hercúleo, porque era criar um dossiê sobre a história do samba. E quando você vai pensar a história do samba,
livros escolares. Quantos negros tem na sua empresa? Aí eles não foi preciso responder, não, só pensem nessa resposta. Agora também pensem, não precisa responder, quantos negros tem na sua casa, sendo babado do seu filho. Ué, será que seu filho importa menos do que a sua empresa? Porque eu acho que o seu morto azul não é o seu filho. Então, mas na sua casa, esse preto, esse negro entra para ser babado do seu filho, mas na sua empresa não entra para fazer parte da cabeça pensante, desenvolvendo dessa empresa. Então, eu acho que, de tudo que a gente, eu acho que veio aqui, pelo que eu vi na agenda e nas pautas, e aí por isso que eu optei por esse lugar de fala, então, e toda a operação do Museu do Samba é muito estratégica. Às vezes nós sabemos, observamos uma consequência, a cidade às vezes não sabe, né? Porque, enfim. Por exemplo, a abertura do carnaval com as baianas. Ela não é uma ação da Aliança, ela foi uma ação do Museu do Samba. E tinha uma causa muito específica, esse apagamento histórico do que representavam essas baianas, as baianas sendo submetidas a ensaios pesados, a roupas pesadas, porque elas começaram a ser figuras de enredo para o carnavalesco que desconhecia, né? A troca, inclusive, de quem é o carnavalesco hoje em dia. Então ele também não sabe essa história, ele está preocupado com o projeto artístico, vira muito mais o eu do carnavalesco do que o de lá atrás, que era alguém em prol de um coletivo. Né? Então a gente viemos fazer um seminário, debate, fronte, e aí no final fizemos um encontro e um cortejo das baianas do Santo e do Jongo e do samba com a lavagem da Pedra do Sal. E nessa estratégia de ação, nós convidamos o governo, que era, falou, que emoção e tal. E aí achou aquilo arrepiante e leva para a avenida e ao mesmo tempo a gente veio empoderando as baianas, dizendo assim, olha, vocês não são quesito, mas vocês são obrigatoriedade. Se não tivesse o número X de baiana, a escola perde ponto. E elas foram se empoderando, tipo, eu quero, não vou entrar nessa roupa não. E aí eles tiveram que negociar, né, o preço da roupa e entender o que era aquelas baianas. Como também, quando você vai acompanhar, para encerrar minha fala, os temas de enredo. Então, assim, as escolas começam a entender que aquele é um grande megafone do samba enredo. Né? E ela sai daquela modelo de querer reproduzir, né, essa corte, até no nome da escola, Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano, e começa a subir a seu lado negro, né? Pelos temas afro, no passado, no carnaval, o último carnaval, praticamente 99% ou era temáticas de matriz africana ou eram personalidades negras. E elas começam a entender, e tudo isso é um trabalho, um orgulho do museu, quando a gente fica chamando os carnavalistas para o debate, como a gente vai ter agora a Comissão de Economia Criativa, e estamos chamando o município para o debate, porque assim, quando você tem os guias da cidade, né, das suas referências culturais, onde que esse guia está trazendo, né, os restaurantes africanos, com comida de matriz africana, com culinária típica do negro, onde ele está trazendo as casas de dança, do jongo, ele continua falando das mesmas coisas, dos mesmos lugares. Né? E aí não dá para ficar eternamente resistindo. Né? E quando você pensa, para fechar, essa economia, a cadeia criativa, produtiva do carnaval, pensar o samba como forma de expressão, que tem uma poesia, uma linguagem, a dança, a comida, a indumentária, toda essa referência, e por que ele só pulsa 3 dias ao ano? Tal chamado racismo estrutural. Então essa negação permanece com toda essa força de dimensão econômica, política e social que eu falei aqui rapidamente para vocês. Então, encerro minha fala dizendo: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do beijo
Com certeza ela vai fechar. O carnaval desse ano, desse São Enredo, ele ficava na minha cabeça repetindo de uma forma que eu não conseguia dormir, de verdade, porque tinha uma repetição, porque eu chegava na terapeuta e falei assim, eu estou com um problema, porque eu estou com um samba da Mangueira repetindo, eu não consigo dormir. Você fechou aqui Brasil, eu já vi o já foi. Maravilhoso. Que lindo, minha gente. É realmente, né? Micropolítica e macropolítica, né? Disso que estamos falando, dessas relações, né, entre a cotidianidade e as grandes decisões, né, como disse o mestre também, né, na mesa anterior, as pequenas, as escritas do corpo, as escritas nas ruas e as canetadas, as grandes canetas, né, as relações entre essas duas esferas, né? Que bacana, né, a gente pensar aqui nessa diferença e nessa relação ao mesmo tempo, né, do samba e do carnaval, que são esferas diferentes, né, então entender como elas têm dimensões diferentes e não são justamente os 3 dias, elas são muito mais, né? Toda vez que a gente pensa espetáculos tradicionais brasileiros, seja o carnaval, seja o maracatu, seja o congado, né, a folia de reis, os cloves, o bate-bolas, né? A gente sempre lembrar que por trás do espetáculo, daquilo que vai, né, que é mediatizado muitas vezes, que é colocado na televisão, que é transmitido, né, pelo Instagram, pelo YouTube, tem uma preparação de corpo, de fundamento, de grupo, não é? Que atravessa um ano inteiro, que atravessa a vida dessas pessoas, não é? Então, não é somente a fachada, é o interior, é o miolo, não é? É a relação entre o pão e o espetáculo, não é? Pensar aqui, como você trouxe, pensando nessa relação entre carnaval, né? Lembrar quando a gente falou aqui no início da zialudez, a relação, e você falou das baianas, né? O quanto as mulheres elas têm esse fundamento, têm essa relação civilizatória, secular, milenar, né, com relação à apresentação desses espetáculos tradicionais, né? Então, quanto as baianas, elas são essas zialudez, né? O giro delas é esse giro de retorno, não é? Que faz essa relação, essa costura entre o tempo ancestral e esse tempo, o tempo do agora, né? O tempo do passo da vida, né? Uma pergunta, né? No início eu fiz perguntas para vocês, não sei se dá para a gente responder agora. Onde estão essas zelodeias? A gente já começa a entender onde estão essas zelodeias. Onde estão os quilombos? Então, onde estão os quilombos? O quilombo está na favela, o quilombo está no museu, né? Está no samba, ele está no aglomerado de Clóvis, está lá no tambor de crioula, ele está em vários lugares, né? Então, lembrar que quilombo, né, lembrando a Beatriz, quando a Beatriz ela vai falar de quilombo, ela vai falar que quilombo é o lugar, mais do que o lugar, é o desejo de libertar-se. Onde há o desejo de se libertar, onde há o desejo de se emancipar, existe o quilombo, né? Então, esses lugares, os espetáculos tradicionais, eles são esses lugares de quilombo. Quando você fala sobre patrimônio, né, lembrar que na política, no início a gente falou aqui de 1822, a gente falou também de 1922, que é outra efeméride desse ano, né? Lembrar de Mário de Andrade, quando Mário de Andrade ali com o SFAM, né, a gente está falando de 1935, 32, 35, quando ele pensa no sistema, né, do patrimônio histórico e artístico nacional que vai se transformar em IFAM depois, ele já está pensando uma perspectiva de patrimônio imaterial.